A prefeita Sueli Rossim comparece aqui na Câmara Municipal de Bauru para a tradicional comemoração dos 125 anos da cidade, com muitos desafios depois de completado o primeiro semestre. Para a gente aproveitar rapidinho a sua presença aqui, antes do intervalo regimental, saber como você vê essa questão da expectativa de arrumar a casa, revisar os contratos, ainda na fase difícil da pandemia, para as perspectivas daqui para frente, prefeito. A gente ainda está numa fase bem importante e crucial, né? São quase 14 secretarias, mais Endurb, DAI, então tem muita coisa ainda sendo revisada, mas com um pouco mais de fôlego. A expectativa agora é a gente conseguir executar aquilo que não foi possível executar no primeiro semestre, devido à própria pandemia, devido aos nossos recursos limitados, algumas obras que estavam startadas no primeiro semestre, que vão começar a ser executadas agora no segundo semestre. Então, acho que é uma forma de mostrar um pouco mais do que a gestão fez até então e, principalmente, conseguir colocar um pouco dos nossos projetos em andamento. A pandemia tomou conta da gente nesses 6 primeiros meses, vai continuar sendo o nosso principal assunto no segundo semestre, até porque ela demonstra uma certa tranquilidade, mas ainda não 100% de paz nesse sentido. A gente ainda tem que acompanhar diariamente os números e o nosso desafio é preparar a nossa saúde para o que der e vier, que a gente ainda não sabe lá adiante. Recuperação de receita no pós-pandemia, crise econômica é sempre bom, 83 milhões de reais de superávit em relação ao que estava previsto. Porém, demanda reprimida acumulada no tempo, talvez na mesma proporção. Como é que a senhora vê isso? Exato. Lógico que a gente fica sentindo um fôlego, né? É muito bom saber que o município vai ter essa condição, na verdade, de recuperação, eu diria, porque a gente não conseguiu fazer muita coisa. Nós ainda temos as despesas desse segundo semestre, muitas ligadas à saúde, não dá para você parar um posto de atendimento Covid, não dá para você desmanchar leitos de UTI, então a gente continua tendo esses gastos em saúde, e isso vai demandar dos nossos recursos hoje. Então, há necessidade de remanejamento de orçamento por hora, mas a gente consegue pelo menos pensar num fôlego do ano que vem, conseguir executar o que nós não conseguimos esse ano, ou seja, contrapartidas de obras, taxas que precisam ser cumpridos, a infraestrutura que não pode parar na cidade, a troca de equipamentos que, infelizmente, já não tem mais a mesma condição de uso. Então, na verdade, o superávit vem para trazer para a gente um fôlego de arrumar aquilo que precisa ser arrumado. Então, nós estamos programando, mas esse sonho ainda fica para o ano que vem. Esse ano ainda é um ano bastante difícil da gente gerar isso. Parte desses recursos para a programação do próximo exercício, ou os próximos meses, poderá vir da proposta da questão da venda das duas áreas? Também, as duas áreas são ligadas totalmente à infraestrutura e investimentos, né? Você não pode abrir mão de um bem para não adquirir outro. Então, a nossa ideia é levar a infraestrutura para algumas regiões da cidade que já estão há bastante tempo. Então, a gente tem as despesas mensais, a gente tem aquelas coisas que acontecem que a gente não estava preparado para aquilo, e temos também a necessidade de investimentos. Então, a ideia dessas áreas que, por hora, estão ociosas, a gente não consegue enxergar um planejamento mais consistente em termos... Lógico que a habitação ela é o nosso maior planejamento, mas uma das áreas estava ligada à habitação, outra nem tanto. Então, a nossa ideia é que com esses recursos a gente consiga correr atrás do atraso, eu diria, porque são muitas áreas que precisam aí de infraestrutura com urgência, muitos taxas para serem cumpridos. Então, o município, onde tiver dinheiro, a gente precisa tirar, porque uma coisa a gente já sabe, a arrecadação é boa, mas a gente sabe até que ponto e até quando. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Projetos de porte, a estação, por exemplo, aqui no Complexo do Centro, é uma das questões sempre citadas, tem mais de 10 anos desse estoque, mas depende de um projeto executivo, detalhado, drenagem e o prédio em si. Exato, é um projeto desafiador, eu diria, porque assim a gente tem um desenho, um pré-projeto, uma ideia, um esboço do que nós gostaríamos, o que pode ser feito naquela área, principalmente numa pasta que teria recursos para isso, que é a educação. Mas é um prédio que vai demandar de um projeto muito maior. Então, a ideia é pegar esse pré-projeto, abrir uma licitação para um projeto aí sim mais consistente, que nos traga exatamente quanto vai sair essa revitalização da estação. E dar uma utilidade dela não só para a vida no dia, né, mas também da vida noturna. A região do centro da cidade é uma região super importante para a gente, então o que nós estamos pensando não é assim, tardiamente. A gente tem amadurecido a ideia para fazer a melhor escolha para a estação, mas eu quero startar isso na minha gestão e conseguir entregar no último ano de mandato. Por fim, as questões de projetos em estudo para grandes eventos ou projetos de grande porte, como a questão de concessões, como iluminação pública, esgoto, por exemplo, qual é o time seu em relação a esses casos de maior envergadura? A gente tem casos pontuais e muito importantes para não diria nem de se iniciar,
porque eu acho que começar às vezes não é tão difícil, mais difícil é terminar, né? A melhor obra é aquela que a gente entrega, então a gente tem esse desafio da estação de tratamento de esgoto, que vai passar aí por um caminho complicado, uma nova licitação, isso já ficou definido para a gente, mas nós temos também outras concessões sendo estudadas, nós criamos um núcleo de governo, essa é da minha gestão, não é um conselho, é um grupo que realmente senta comigo diariamente para a gente discutir esses pontos principais, para definir qual o melhor política a gente aplica com relação ao esgoto, com relação ao lixo, né? Temos uma PPP em andamento que veio sendo analisada pela gente desde o começo do mandato. Não é tão simples, é uma decisão que você toca pelos próximos 20 anos, então tem que ser muito bem pensado. Um terceiro ponto, com relação a outras concessões, outros estudos, a gente está concluindo. O que mais avançamos foi com relação aos terrenos, ficou muito claro que um bem parado pode produzir muito mais para o município, foi essa a nossa ideia, e os outros ficam em estudo. A PPP da iluminação é um dos nossos objetivos, até porque eu acho que a iluminação de LED é um grande ganho para os municípios em segurança e em beleza, em outras questões. Mas a gente tem uma PPP que estava já sendo discutida anteriormente, o Ministério Público acompanha isso, então é um assunto delicado, mas que a gente quer tocar o mais rápido possível. Uma parte da iluminação já deve ser trocada aí nos próximos dias, a gente começa nesse mês de agosto, principalmente por conta de alguns parques, como Parque Vitória Régia, por exemplo, Nações Unidas, que era um projeto da gestão passada, mas que travou no comecinho por umas indefinições no próprio edital, então a gente conseguiu fazer esse conserto e deve sair nos próximos dias também. São coisas que a gente já vai conseguir enxergar. Para fechar, viria primeiro a concessão do esgoto ou a questão dos outros projetos, a lei de zoneamento, ou não há hierarquia na sua cabeça? Não há. Eu acho que a gente tem que ir desovando os projetos que ficarem mais prontos e mais maduros para isso, né? Quando tiver 100% discutido, analisado, quando você já pega um estudo feito lá atrás, a gente tem por obrigação pegar novamente esse estudo e se aprofundar nele para ver se realmente tem a ver com a nossa gestão e se vai fazer bem para os próximos anos da cidade. Iluminação é uma coisa que é certeira, a gente ainda está finalizando a PPP do lixo, né, que é um dos grandes desafios. O DAITA tem se apresentado e tem nos trazido bons resultados nesses 6 primeiros meses, a gente conseguiu tirar do papel muita coisa que não estava sendo executada, então o restante passa tudo por estudos ainda. Lógico que eu sou muito mais a de anunciar quando a gente tiver certeza absoluta do que está fazendo. Mas até então, acho que nesse segundo semestre será um segundo semestre de grandes decisões, do que a gente vai efetivamente parar e o que a gente vai continuar. Muito obrigado à prefeita Sueli Rossim, que conversou conosco aqui durante a sua estada aqui na Câmara para a comemoração tradicional do aniversário da cidade nesta sessão do dia 2 de agosto, na segunda-feira. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.